Vamos dar prosseguimento ao estudo em escatologia bíblica, sinais da vinda de Jesus. Veremos hoje a ressurreição dos mortos em Cristo e arrebatamento da igreja. Anteriormente vimos enganos, falsos cristos, falsos profetas, guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, coisas espantosas e grandes sinais do céu. Também vimos perseguição aos cristãos, antissemitismo, escândalos, traições, ódio, tempos difíceis, multiplicação da iniquidade, diminuição do amor, pregação do evangelho, disseminação de doutrinas de demônios, apostasia, falta de fé, indiferença, procrastinação e letargia. E aqui estão os textos base para esse estudo de hoje. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, nem todos morreremos em Cristo, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 ao 18. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de nenhum modo precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Amém. Como considerações iniciais, levar-se-á em conta para este estudo a interpretação escatológica pré-tribulacionista, que prega a ressurreição dos mortos em Cristo e o arrebatamento dos crentes antes da grande tribulação. Portanto, caso este fato se confirme no futuro, o arrebatamento e a ressurreição dos mortos em Cristo será um sinal evidente da proximidade da volta de Jesus. Optei por republicar no dia de hoje 2 vídeos que compartilhei no ano de 2022 sobre esse tema. Acompanhe na sequência ou assista nos links disponibilizados. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 até o 58. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém. Primeiro compartilhamento dessa noite, que é o tema principal aqui sobre o arrebatamento, algo que é tão esperado, ou deveria ser tão esperado pela igreja hoje, o arrebatamento e também a ressurreição dos mortos em Cristo, porque são situações que vão acontecer praticamente ao mesmo tempo, todos os 2 eventos.
No entanto, a gente vai começar hoje com as interpretações escatológicas. Eu coloquei 3 autores diferentes e eles vão falar sobre essas interpretações escatológicas. A gente vai começar, então, com a linha de interpretação preterista. O primeiro autor aqui, ele diz que os preteristas entendem que o Apocalipse já se cumpriu totalmente na época do Império Romano, incluindo a destruição de Jerusalém no ano 70. Entretanto, as profecias bíblicas sobre o fim dos tempos indicam que diversos eventos escatológicos ainda não se cumpriram, como o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, ou a hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, a vinda de Cristo em glória e o milênio. Para esse segundo autor aqui, essa escola de interpretação acredita que todas as profecias do Apocalipse já aconteceram. Os historiadores dizem que, do ponto de vista deles, a Roma imperial era a besta do capítulo 13 e a classe sacerdotal asiática, que incentivava o culto a Roma, era o falso profeta. Para essa linha, o livro narra apenas as perseguições sofridas pela igreja, pelos judeus e imperadores romanos. Naquele tempo antigo, acreditavam que a igreja estaria ameaçada de extinção. Sendo assim, para eles, João escreveu para fortalecer a fé dos crentes, pois mesmo com a perseguição acirrada, o Senhor interviria, Jesus voltaria, Roma seria destruída e o reino de Deus seria completo. Obviamente, o Senhor ainda não voltou, Roma não foi derrubada e o suposto reino de Deus não foi implantado. O livro do Apocalipse, portanto, para esse grupo de intérpretes, não possui profecias. Existe o preterismo total, ou hiperpreterismo, que defende que tudo na escatologia bíblica já ocorreu, principalmente com a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo, e no final acaba sendo herético. Há também o preterismo moderado, que considera o contexto histórico das profecias escatológicas da Bíblia. Admite o cumprimento de muitas delas, porém defende que ainda existe uma parte das profecias que se referem a eventos futuros. Então tem a linha de interpretação pré-milenista ou pré-milenismo, histórica, também conhecida como histórico-futura. Esse primeiro autor aqui considera que o Apocalipse é um livro histórico, cujos fatos já se cumpriram na sua maior parte desde o século I depois de Cristo, mas que vai até a segunda vinda de Jesus. Essa corrente pensa que a besta é o papado romano e o falso profeta a igreja de Roma. Esse segundo autor, os adeptos deste método, vê o Apocalipse como profecia simbólica de toda a história da igreja, até a volta de Cristo e o fim dos tempos. Sendo assim, passam a entender o Apocalipse como uma profecia da história do reino de Deus. Para eles, o livro é rico em símbolos, imagens e números. Todavia, uma interpretação assim poderá incorrer em confusão, porque não há menção clara quanto a quais eventos históricos estariam sendo abordados. Essa corrente pensa que a besta é o papado romano e o falso profeta a igreja de Roma, da mesma forma que o primeiro. Já para o último autor, a interpretação histórica crê que a escatologia bíblica foi se cumprindo ao longo do tempo da história, e o próprio livro de Apocalipse, sobretudo, é um livro histórico. Defende a volta de Cristo como um evento único após a grande tribulação, para instituir o reino milenar e literal de Cristo na Terra. A linha de interpretação futurista, e ela se subdivide em outras linhas de interpretação. Para esse primeiro autor, falando sobre a linha de interpretação futurista, ele considera, então, que a maior parte das profecias ainda vai se cumprir, começando com o arrebatamento da igreja e demais fatos subsequentes. Já para esse segundo autor, ele diz que o futurista é o que imagina o livro do Apocalipse como de cumprimento futuro. Considera que a igreja será arrebatada a qualquer momento, vindo a seguir a grande tribulação para Israel e as demais nações da terra, com os juízos divinos, sob as trombetas, selos e taças da ira de Deus. Depois de 7 anos,
depois da grande tribulação, então, acontecerá o retorno de Jesus com sua igreja para pelejar e derrotar o anticristo e seus exércitos, livrar com isso Israel e estabelecer o seu reino literal milenar. Há entre os futuristas alguns que ensinam que a igreja passará a grande tribulação. Então, esse é um desmembramento dentro dessa linha de interpretação futurista. Mas aí ele se contrapõe a isso. Ele diz aqui, ignorando eles o que diz a palavra de Deus. Aí lá ele cita Apocalipse 3:10, 1 Tessalonicenses 1:10, Romanos 5:9. O ponto de vista futurista se dividiu em duas linhas de interpretação para este autor aqui: o pré-milenista histórico e o pré-milenista dispensacionalista. O futurista histórico acredita que não há diferença entre Israel e a igreja. E a igreja passa a grande tribulação, sendo salva no final. Não entendem as 7 cartas como 7 períodos da igreja. Ao terceiro autor, ele fala simplesmente que quase tudo presente no Apocalipse e em outras passagens escatológicas da Bíblia se referem ao futuro. Ele foi bem mais sintético aqui. Pré-tribulacionista. Então, esta corrente afirma que o Senhor Jesus arrebatará sua igreja antes da tribulação de 7 anos. O ensino a respeito do arrebatamento é uma doutrina fundamental, porém o povo de Deus não precisa estar dividido quanto a tal assunto. O importante é que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Para os pré-tribulacionistas, os crentes serão guardados da tribulação. Segundo esta corrente, o propósito da tribulação não é preparar a igreja para estar com Cristo, mas preparar Israel para a restauração do plano de Deus. Já o último autor, já que o autor do meio aqui ele não comenta a respeito disso, o último autor ele divide a volta de Cristo em 2 fases, comentando a respeito do pré-tribulacionismo, sendo uma secreta para arrebatar a igreja antes da grande tribulação, e outra visível a todos, para instituir o reino milenar de Cristo na terra. Existe completa distinção entre a igreja e Israel, e, portanto, a grande tribulação é um processo para Israel e não para a igreja. Por isso, o arrebatamento precisa ocorrer antes dela. O futurista pré-milenista dispensacionalista entende que há diferença entre Israel, igreja e gentios nas profecias bíblicas, tendo na palavra de Deus uma profecia definida para cada um desses 3 grupos. Diferentemente do futurista histórico, o pré-milenista dispensacionalista crê que a igreja não passará a grande tribulação, pois será arrebatada secretamente antes que ela aconteça. E ainda vê as 7 cartas como 7 tipos de igreja que vem existindo na história. Aí ele cita todas as igrejas aqui. Éfeso, uma igreja apostólica, trabalhava arduamente. Esmirna, perseguida. Pérgamo, a imperial. Tiatira, corrupta da Idade Média. Sardes, da Reforma, boa doutrina, mas pouco fervor espiritual. Filadélfia, reavivamentos. E Laodiceia, morna por causa da apostasia e prosperidade. Mas os dois acreditam que o propósito do livro é descrever a consumação do propósito redentor de Deus no fim dos tempos. E para o último autor, ele entende que esse pré-milenismo dispensacionalista divide a volta de Cristo em 2 fases, sendo uma secreta para a igreja e outra visível a todos após um período de 7 anos de grande tribulação, para estabelecer o reino milenar e literal de Cristo na Terra. Existe também o dispensacionalismo progressivo, que, semelhante ao pré-milenismo histórico, defende a volta de Cristo em um único evento e após a grande tribulação. Midi-tribulacionista. Os midi-tribulacionistas entendem que a igreja será arrebatada no meio da tribulação para este autor. Já para o terceiro e último autor aqui, muito parecido com o pré-tribulacionismo, porém defende que o arrebatamento da igreja ocorrerá no meio da grande tribulação. Pós-tribulacionista.
Os pós-tribulacionistas pregam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Essa opinião sempre foi defendida na história da igreja e era a posição predominante entre os cristãos sobre o arrebatamento até o século XIX. O pós-tribulacionismo defende que a volta de Cristo ocorrerá após a grande tribulação, em um evento visível a todos. Linha de interpretação simbolista, ou alegórica, ou idealista. Para um dos autores, é também chamada de interpretação idealista ou espiritualista. Tudo é espiritualizado, simbólico, nada é histórico, mas apenas uma alegoria da luta entre o bem e o mal. Nessa linha de pensamento, há o ensino amilenista, segundo o qual não haverá um período literal de 1000 anos para o reinado de Cristo. Ensinam que a igreja está vivendo um milênio simbólico, mas as referências que indicam que o milênio será literal são muitas. Aí ele cita aqui Apocalipse 20 e Abacuque também. Há os pós-milenistas que pregam que Jesus só voltará depois do milênio. Os textos bíblicos, porém, indicam uma ordem diferente dos acontecimentos escatológicos. A ressurreição dos mortos salvos ocorrerá na vinda de Cristo. A volta de Jesus é tão literal quanto foi a sua ascensão. Já para esse último autor, ele vai contestar alguma coisa que esse primeiro autor respondeu. Então ele diz que, resumidamente, o idealismo interpreta o Apocalipse de forma simbólica, que reflete a luta entre o bem e o mal ao longo da história. Alguns idealistas assumem que até mesmo a segunda vinda de Cristo é um evento simbólico. E aí ele fala um pouquinho sobre o amilenismo, contestando o que este autor escreveu. Defende que a volta de Cristo será após a grande tribulação, em um evento único e visível a todos, para estabelecer o estado eterno, ou seja, não haverá um período futuro de 1000 anos literal do reino de Cristo na Terra. Embora a expressão amilenismo signifique sem milênio, essa definição não condiz com o que essa visão escatológica defende. O amilenismo crê em um milênio, porém acredita que esse milênio não se trata de um período literal de 1000 anos, mas de um período que se iniciou com a primeira vinda de Cristo na Terra. Ou seja, o milênio é um reino espiritual que acontece com a igreja na Terra e os salvos que já morreram no céu. O amilenismo defende a interpretação simbólica do milênio e de outras passagens que claramente se trata de simbologia no livro de Apocalipse. Porém, também defende a historicidade de vários eventos, principalmente no contexto histórico em que o livro foi escrito, e as profecias que ainda irão se cumprir, como um período de grande tribulação, o surgimento de um anticristo escatológico e, o mais importante, a segunda vinda de Cristo. Em nenhuma hipótese, o amilenismo considera a volta de Cristo e o arrebatamento da igreja como algo simbólico e não literal. E, finalmente, irmãos, sobre as linhas de interpretação escatológica, o pós-milenismo, somente um dos autores vai comentar, defende que a volta de Cristo ocorrerá após o milênio e que esse milênio será instituído como uma evangelização global, onde a maioria das pessoas do mundo serão cristãs. Então vamos lá, entrando então em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, vocês podem estar acompanhando também nas Bíblias de vocês. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então aqui Paulo está revelando esse mistério. Ele está falando para ele, nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas todos, inclusive os vivos e mortos, seremos transformados. E ele fala no tempo disso, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Então a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, não morrerão mais.
e nós seremos transformados, ou seja, aqueles que estão vivos serão transformados. Paulo acreditava que Jesus poderia retornar na época dele. Por isso ele diz, e nós seremos transformados, nós os vivos em Cristo. E o que a gente começa trazendo de referências a respeito desse tema aqui? Aqui na esquerda está a repetição disso que a gente viu. Então ele diz aqui, ó, Paulo revela pelo Espírito a ressurreição e arrebatamento. Esse, então, seria o mistério revelado. Então, a primeira referência, 1 João, capítulo 3, versículos 2 ao 4. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Filipenses 3, versículos 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Números capítulo 10, versículo 1 ao 4. O Senhor disse a Moisés, faça 2 trombetas de prata batida. Elas serão usadas por você para convocar a congregação e para dar o sinal de partida dos arraiais. Quando tocarem as 2 trombetas, toda a congregação se ajuntará a você à porta da tenda do encontro. Mas quando tocar uma só, se ajuntarão a você os chefes, os cabeças dos milhares de Israel. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém. Algumas considerações, então, iniciais. Esses 2 dias que a gente está estudando, desde a semana passada e hoje, seria a introdução à 3ª parte do livro de Apocalipse, que são as coisas que depois hão de acontecer. Isso está lá em Apocalipse 1:19. A razão principal de a gente estar estudando esse tema agora, nesse período, é justamente a interpretação pré-tribulacionista, que ela define, na sua teoria, de que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Por isso que, quando chegarem a época das outras linhas de interpretação, por exemplo, a mid-tribulacionista ou a pós-tribulacionista ali, que defende que a igreja vai ser arrebatada depois que passar pela grande tribulação, aí não vai precisar a gente fazer esse estudo de novo, a gente já vai ver agora e depois não precisa mais. A gente viu várias interpretações semana passada, aí está uma delas, a preterista, que são coisas que já ocorreram, as profecias que já ocorreram. A gente viu também um pouquinho da interpretação escatológica histórica ou histórica futura. Ali falamos um pouco também que ela vai se cumprir ao longo da história, no caso, se falando sobre a escatologia. A gente viu a futurista, que é o que mais nos interessa também, e a futurista, a maior parte das profecias ainda vai se cumprir para ela, e a gente viu que ela tem alguns desdobramentos. Os principais são o pré-tribulacionista, ele está aqui na esquerda,
Pré-tribulacionista, basicamente, é a igreja sendo arrebatada e os mortos em Cristo ressuscitando antes da grande tribulação. Falamos um pouquinho sobre o pré-milenismo dispensacionalista também, isso está na apostila. A gente falou um pouquinho sobre o mid-tribulacionismo. Segundo essa teoria, a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação. E o pós-tribulacionista, eles pregam que a igreja vai passar pela grande tribulação. A gente viu um pouquinho sobre a interpretação simbolista também, falamos um pouquinho sobre o amilenismo e, finalmente, o pós-milenismo defende que a volta de Cristo ocorrerá após o milênio e esse milênio será instituído com uma evangelização global, onde a maioria das pessoas do mundo serão cristãs. A gente falou um pouquinho sobre a ressurreição dos mortos. Então, haverão duas ressurreições, uma para os mortos em Cristo e a outra para os ímpios. Então, tá aí, ó, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 e 14. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem. Já falamos sobre isso aqui, sobre o que é dormir. É os que morrem em Cristo. Para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Então, eles imaginavam que as pessoas, depois que morriam, acabava ali a esperança delas. Mas não, Paulo, então, ele está ensinando que não é assim. E aí ele segue, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Eu trago só essas 3 referências iniciais a respeito desses 2 versículos, começando com 1 Coríntios 15, 22 e 23, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. 2 Coríntios 4, 14, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. E eu fecho com Provérbios 14, 32, o ímpio é derrubado pela sua maldade, mas o justo até na morte tem esperança. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Então, os que dormem vão ressuscitar primeiro. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Essa é a ordem. Porém, é tudo numa fração de segundos. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens. Então, juntamente com eles, com os ressuscitados, entre nuvens. O nosso encontro vai se dar nas nuvens com o Senhor. Para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Isaías 25, versículos 8 e 9. Tragará a morte para sempre, e assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o vexame do seu povo. Porque o Senhor falou, naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. E o spoiler da noite, Apocalipse capítulo 20, versículos 5 e 6. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem poder, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. E como nós estamos falando de arrebatamento pré-tribulacionista, a gente vai ver algumas considerações a respeito disso. Então, o subtítulo aqui é Subsídios sobre o arrebatamento pré-tribulacionista da igreja. E vamos falar um pouquinho sobre a igreja, considerações sobre ela. Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar?
para nada mais presta senão para ser lançado, para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então aqui ele está dando um atributo masculino. 2 Coríntios capítulo 2, versículos 15 e 16, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, atributo masculino também, o bom perfume de Cristo. Tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Para com estes, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles, aroma de vida para a vida. Para aqueles quem? Aqueles que são o bom perfume de Cristo. Quem, porém, é capaz de fazer estas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Efésios 2,15, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Atributo masculino também para a igreja, para o corpo de Cristo. Efésios 4, 12 e 13. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, atributo masculino, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. 1 Coríntios 12, versículos 12, 13 e 27, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, novamente, atributo masculino, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Ora, vós sois o corpo de Cristo, a igreja, e seus membros em particular. Efésios 1, 22 e 23 também vai falar que é o seu corpo. Ele inicia assim: sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. E eu acredito que essa aqui é a última referência, Colossenses 1, 18 e 24. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Então não fica dúvidas com relação ao que é a igreja. Ela pode muito bem ter, na verdade, esse atributo masculino. Igreja como corpo, é o corpo de Cristo. Continuamos, então, subsídios sobre o arrebatamento pré-tribulacionista da igreja. Agora, com considerações sobre o Espírito Santo. João 14, do 16 ao 18. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. E é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Então, o corpo de Cristo, ele tem a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo, então, habita no meio da igreja, no meio do corpo de Cristo. João 16, 7 ao 11, mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim, da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, o Consolador, as considerações sobre o Espírito Santo que a gente deveria ver nessa noite é isso. Ele habita no corpo de Cristo, habita na igreja, com a igreja.
Ainda subsídios sobre o arrebatamento pré-tribulacionista da igreja. Algumas considerações agora sobre a igreja arrebatada antes da grande tribulação. Aqui está o foco principal, alguns versículos principais que testificam sobre esse arrebatamento pré-tribulacionista aqui. Eu começo com João, capítulo 14, versículo 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Isaías 57, 1 e 2. Os justos perecem, e não há quem se importa com isso. Os piedosos desaparecem, sem que alguém considere nesse fato. Pois o justo é levado antes que venha o mal, e entra na paz. Os que andam em retidão descansam no seu leito. E agora para a igreja lá de Filadélfia, isso aqui é muito importante, Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, ou da provação, em algumas traduções. O Senhor vai guardar da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar ou experimentar os que habitam na terra. Vou pular um aqui, vou lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 1, 9 e 10. Deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Ainda em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 agora, versículos 9 e 10 também. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com ele. Lucas 21, 36. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer. Que coisas são essas? Lucas 21, 36, ele está dentro do sermão profético. Então, ele está falando aqui da grande tribulação. Evitar todas estas coisas que hão de acontecer. E de estar em pé diante do Filho do Homem. E eu acredito que também essa aqui é a última referência, 2 Tessalonicenses 2, 6 ao 8. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, a gente vê que isso aqui, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Existem muitas teorias a respeito disso. Alguns falam que é o Espírito Santo, outros falam que é a igreja, outros falam que é o Evangelho. Então, a gente chega à conclusão aqui, trazendo aquela questão da igreja como sendo um atributo masculino, entende-se que esse um que agora o retém seria o corpo de Cristo, a igreja, na qual o Espírito Santo habita no seu meio. Então, esse um que agora o retém, ou seja, o anticristo ele não se manifestou ainda por conta da igreja e do Espírito Santo, isso aí se refere à igreja / Espírito Santo naturalmente. Então, interpretações a respeito destes contextos, ou seja, 1 Coríntios 15, 51 a 58, e 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. Arrebatamento da igreja, então. Nossa esperança não é incerta, ela é segura, pois quem garante é o próprio Senhor Jesus Cristo. O mundo que rejeita a Jesus e seu sacrifício
não têm esperança. Porém, aqueles que já entregaram suas vidas ao Salvador têm a certeza de que em breve iremos nos encontrar com Ele. Estes textos bíblicos aumentam a nossa confiança de que um dia estaremos para sempre juntos com os entes queridos, que já partiram e estão com o Senhor. Todos os salvos serão arrebatados. Na primeira fase de sua vinda, no arrebatamento da igreja, Jesus não tocará na terra, ele estará nos ares ou nas nuvens. Agora, sobre a reunião dos salvos no encontro com Cristo. A palavra arrebatamento no grego é harpazo. Este vocábulo dá a ideia de rapto ou de remoção repentina, de modo súbito. O arrebatamento da igreja reunirá os que morreram em Cristo, isto é, confessaram a Jesus como seu Salvador e permaneceram fiéis até a morte, e os que estiverem vivos aguardando o glorioso evento. Aí ele faz uma pergunta: quem será arrebatado? Todos os salvos que foram transformados mediante o novo nascimento. Só chegarão aos céus aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. O apóstolo Paulo também revelou o que chamou de mistério a respeito do arrebatamento. E aí, em 1 Coríntios 15, 51 a 53, ele explicou que alguns crentes não dormiriam, ou seja, não morreriam, mas seus corpos seriam instantaneamente transformados. O arrebatamento é a ressurreição dos mortos. Ao fazermos uma leitura atenta das primeiras epístolas aos Tessalonicenses e Coríntios, vemos que os crentes tinham muitas dúvidas acerca dos mortos em Cristo. Erroneamente, acreditavam que na volta de Jesus, os que já haviam morrido não tinham mais esperança de ressuscitar. A primeira e a segunda ressurreição, um outro título, é a ressurreição dos salvos, daqueles que esperam a volta de Jesus. O primeiro a dar início à primeira ressurreição foi Jesus. Ninguém reviveu vencendo a morte física definitivamente ou para sempre antes dele. Cristo é as primícias dos que dormem, conforme disse Paulo. Contudo, na primeira ressurreição, farão também parte desse evento glorioso as duas testemunhas, lá de Apocalipse 11, e o grupo dos mártires, aqueles que aceitarão a Cristo na grande tribulação. A segunda ressurreição será para os ímpios após o milênio. Um outro subtítulo: a transformação dos crentes que estiverem vivos quando Jesus voltar. A transformação dos vivos é um mistério. Pela transformação, o corpo se tornará espiritual e glorificado. Com corpos glorificados, semelhantes ao de Jesus, os salvos poderão ir ao encontro do Senhor nos ares. E como conclusão desse primeiro autor, no grande evento, o arrebatamento da igreja, esperado pelos salvos, dar-se-á a reunião de todos os filhos de Deus que nele creem, desde a fundação do mundo. Os mortos serão ressuscitados e os vivos serão arrebatados. Por isso, se você crê no arrebatamento da igreja, tenha esperança e procure purificar-se a cada dia mais, pois em breve a igreja do Senhor não estará mais neste mundo tenebroso. Vamos para o segundo autor. Como será a volta de Jesus? Até aqui entendemos que o Senhor Jesus Cristo vai voltar. Não nos foi permitido saber o momento exato, mas recebemos sinais de alerta para não sermos apanhados de surpresa. Resta-nos saber a sequência em que os eventos correlacionados com a segunda vinda acontecerão. Aí ele cita a primeira fase, momento em que acontecerão a ressurreição, o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. A ressurreição e o arrebatamento. Nesse período, haverá a primeira ressurreição dos mortos. Também será o momento na qual os santos serão retirados da terra de maneira sobrenatural. O mundo testemunhará o desaparecimento de milhões de pessoas tementes a Deus. Na ocasião, haverá um toque de trombeta anunciando o acontecimento, e os cristãos ganharão um corpo semelhante ao do Senhor Jesus Cristo. Vamos ao próximo autor, sobre o arrebatamento. Primeiramente, é importante distinguir o arrebatamento, ele coloca como primeira fase,
de revelação ou manifestação física e pessoal de Jesus, que é a segunda fase. Na primeira fase, ele virá para os seus. Ele cita aqui João 14:3. Já na segunda fase, na revelação, virá com os seus. Aí ele cita Zacarias 14 e 1 Tessalonicenses 3 e Judas 14. Na sua primeira vinda à Terra, Jesus veio como homem e como Messias Salvador. Já no arrebatamento, nos ares, virá como noivo. E na revelação, em sua volta visível e literal, virá como juiz. No arrebatamento, Jesus Cristo virá até as nuvens e aparecerá somente aos cristãos. Sua aparição resultará na reunião dos crentes com ele. Durante esse evento, os fiéis de todas as épocas serão transformados. Os vivos serão transladados sem ver a morte, ao passo que os que já partiram em Cristo serão ressuscitados. A voz do arcanjo convocará os mortos, e por toda a terra as sepulturas daqueles que confiaram em Cristo como seu Salvador irão ruir quando seus corpos santos e ressurretos se levantarem para encontrar seu Senhor nos ares. A única exigência, tanto para os crentes mortos, quanto, obviamente, para os vivos, é estar em Cristo, ou seja, num relacionamento de fé nele e de fidelidade a ele. A respeito dos que dormem, representa a palavra grega que descreve 14 vezes no Novo Testamento a morte exclusivamente do crente. Não nos dá informação sobre o estado entre a morte e a ressurreição, além de afirmar que dormir em Cristo garante voltar juntamente com ele no dia da ressurreição. Tanto em morte como em vida estaremos com ele. Portanto, a nossa tristeza é devida somente à separação temporária, enquanto a morte do incrédulo é separação eterna. Mais um autor, também iniciando sobre o arrebatamento, 1 Tessalonicenses 4:13, não tem esperança. A respeito disso, ele diz que aqueles que não conhecem o Senhor, que não terão parte na primeira ressurreição, e, portanto, nenhuma esperança de irem para o céu. A respeito do ressuscitou, no caso, ele fala de Jesus aqui. O próprio fundamento do cristianismo é a morte e a ressurreição de Cristo. É a prova de que há vida depois da morte, num estado glorificado para todos os santos naquela vida, que nunca terá fim. Na morte, imediatamente a alma e o espírito de um filho de Deus vão estar com Jesus, enquanto o corpo físico volta ao pó. No arrebatamento, Deus substituirá o que era o corpo físico por um corpo glorificado, unido com a alma e o espírito. De fato, a alma e o espírito de cada pessoa descerão com o Senhor até esta terra, para se ligarem a um corpo glorificado, o que então tornará o crente íntegro. A respeito de encontrar o Senhor nos ares, a palavra grega para ar é aer, e se refere à atmosfera inferior, de aproximadamente 1.830 metros. Portanto, o Senhor virá até aproximadamente 1.830 metros da terra, possivelmente até mais baixo, e todos os santos se encontrarão ali com ele. Mas ele, nesse momento, não ficará na terra. Isso acontecerá na sua segunda vinda, que ocorrerá aproximadamente por volta de 7 anos mais tarde. A respeito de um mistério, os vivos serão transformados da mortalidade para a imortalidade, tão rapidamente quanto os mortos serão ressuscitados para a imortalidade. O tempo necessário para isto será de um momento, em um abrir e fechar de olhos. O grego diz en átomo, em um átomo de tempo. Sobre o aguilhão, uma aguilhada ou ferrão. A morte é personificada aqui como um aguilhão ou uma aguilhada, puxando os homens como quem puxa o boi, até a vida acabar com o último golpe de lança, e até o pecado levá-los a pagar a pena de morte. Em 1 Tessalonicenses 4, acerca dos que já dormem, 6 novas revelações. Vamos a elas. Primeira, todos os que morrem em Jesus serão trazidos do céu para receber corpos ressuscitados.
2. Os que estiverem vivos em Cristo não morrerão, mas serão transformados. 3. Essa é a vinda do Senhor nos ares, não sua vinda à terra. 4. O próprio Senhor, não outra pessoa, descerá do céu para trasladar os santos. 5. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, antes que os vivos sejam transformados. 6. A igreja e todos em Cristo, desde Abel até esse dia, serão transformados da mortalidade para a imortalidade em um momento e serão arrancados, arrebatados, com os mortos em Cristo para encontrar o Senhor nos ares. A morte de Jesus Cristo é a segurança de salvação para todo o que crê. A ressurreição de Jesus Cristo é a segurança de ressurreição para todos os homens. Então, dorme o corpo, não a alma. Dormir significa a morte do corpo. Essas são todas as passagens em que a palavra dormir aparece relacionada à morte. Ele cita algumas passagens aqui que tem na apostila. A palavra dormir é usada em Mateus e 1 Coríntios para referir-se à morte, e a expressão dormiu com seus pais é usada diversas vezes no Antigo Testamento, em contextos de morte. Nenhuma vez sequer o texto bíblico afirma que a alma dorme. A alma é imortal. A expressão dormir em Jesus simplesmente se refere àqueles que, quando morreram, estavam em Cristo. Dormem. Quando os cristãos morrem, vão imediatamente para o céu, a fim de aguardar a ressurreição de seus corpos dormentes. Ele cita outras referências aqui. Quando Cristo sair do céu para descer nos ares, os santos que estiverem no céu descerão com ele e se juntarão a seus corpos, que ressuscitarão em um momento. Vinda do Senhor. A vinda nos ares, não sua segunda vinda na terra, descrita em Zacarias, Apocalipse 19 e outras referências aqui. Primeiro, arrebatamento. Os cristãos não estão em ignorância e escuridão a respeito do dia do Senhor. O arrebatamento acontecerá ao menos 7 anos antes da segunda vinda. Portanto, eles não estarão aqui para que aquele dia os tome de surpresa como um ladrão, o que de fato acontecerá aos ímpios. Tanto os judeus quanto os gentios que não forem arrebatados experimentarão o dia do Senhor chegando sobre eles como um ladrão. A respeito do alarido, do grego keleusma, grito de agitação, ordem, voz de comando na guerra, chamado de preparo para a ação. E é somente aqui nesse texto. O significado é de voz de comando para que os mortos ressuscitem, como no caso de Lázaro. Aí ele cita João 11:43. Esse alarido será sucedido por voz de arcanjo, usado somente aqui também, e pela trombeta de Deus, cujo som será intenso e terrível, como foi no Monte Sinai, quando foi aumentando cada vez mais, até que os céus e a terra tremeram. 5 arrebatamentos na primeira ressurreição. O outro autor, ele citou alguns também, acho que foi 2 ou 3. Esse aqui cita 5 arrebatamentos na primeira ressurreição. Primeiro deles, Cristo e os muitos santos que foram ressuscitados após sua ressurreição. Ele cita aqui as referências. 2, depois os que são de Cristo na sua vinda. Todos em Cristo, mortos ou vivos, serão transladados neste momento. Ninguém que estiver em Cristo será deixado na terra. 3, os 144.000 judeus salvos nos primeiros 3 anos e meio da 70ª semana de Daniel. 4, a grande multidão de santos na tribulação, que serão salvos depois do segundo arrebatamento, antes e durante a 70ª semana de Daniel. Disse que os primeiros mártires deste período descansam até o restante deles serem mortos, quando a vingança será feita e todos os arrebatados levados a tempo para as bodas. Até aqueles que foram mortos pela besta nos últimos 3 anos e meio desta semana fazem parte da primeira ressurreição. Isto prova que seu arrebatamento será em tempo para as bodas e em tempo para voltarem com Cristo. 5. O arrebatamento das 2 testemunhas, encerrando a primeira ressurreição
que começou com a ressurreição de Cristo. 10 propósitos do arrebatamento. Primeiro deles, receber os santos conforme o prometido. 2, ressuscitar os mortos em Cristo dentre os ímpios mortos. 3, levar os santos ao céu para viver na nova Jerusalém e receber suas recompensas, no caso, isso mais para frente. 4, transformar os corpos dos santos, tornando-os imortais. 5, apresentar os santos a Deus. 6, restaurar os santos integralmente no corpo, alma e espírito. 7, receber o fruto das chuvas temporã e serôdia, também mais à frente. Fazer com que os santos escapem da tribulação de Apocalipse, 6 até o capítulo 19. 9, remover o que impede o iníquo. E 10, permitir que o anticristo seja revelado. Então, esses são os 10 propósitos do arrebatamento. Assim estaremos. Os santos estarão com Cristo no céu durante a tribulação. Acompanharão Cristo à terra no Armagedom, viverão na Nova Jerusalém nos céus, mas reinarão na terra com Cristo durante o milênio. E para fechar o estudo de hoje, arrebatamento antes do anticristo. A igreja continuará a impedir o mistério da injustiça até o arrebatamento. E então o anticristo será revelado. Essa é a prova conclusiva de que o arrebatamento acontecerá antes da 70ª semana de Daniel e da tribulação de Apocalipse 6 até o capítulo 19. De acordo com Daniel 9:27, o anticristo estará aqui por 7 anos, visto que ele fará uma aliança com Israel, que terá a duração de 7 anos. No caso, não vai durar esses 7 anos. Se ele estiver aqui por 7 anos, que serão os últimos 7 anos de sua era, e se aquele que o detém se referir à igreja e ela for tirada antes do surgimento dele, então o arrebatamento acontecerá antes dos últimos 7 anos de sua era e antes que o anticristo surja no início daqueles 7 anos. Vimos no dia de hoje o seguinte sinal da vinda de Jesus: ressurreição dos mortos em Cristo e arrebatamento da igreja. Em breve estaremos vendo mais alguns sinais da vinda de Jesus. Até lá!